É surpreendente a gente ver quando a gente fala com as pessoas, assim, pensa bem, pensa no motor de carro. É uma coisa ultra sofisticada, tem um monte de coisa funcionando, mas é tudo roda, alavanca e planos inclinados, cunhas, coisas assim. Isso são coisas que as pessoas pensam muito pouco. E são conteúdos tecnológicos que estão na nossa vida o tempo todo. O machado, ele teve origem na ideia da cunha, né? Quer dizer, os nossos ancestrais, né, quando aprenderam a usar o machado ou usar uma pedra lascada para limpar a carne de uma caça, eles estavam usando a cunha. Como usaram as alavancas, como usaram a roda, e isso tudo está articulado na história da tecnologia, né? É uma coisa que faz parte da história da conquista do ser humano, de todos esses aparatos que podem facilitar a vida humana. E a roda, que tem diretamente a ver com o odômetro, ela está presente nessa montagem fortemente, porque tem a roda e a roda está articulada com o motor através de engrenagens. E o que são engrenagens? Engrenagens são rodas com dentes que se articulam, né, se conectam através dos dentes. E aí, se eu tenho engrenagens de tamanhos diferentes, eu tenho rotações diferentes dessas engrenagens que estão acopladas. O odômetro é uma ferramenta que tem em todos os carros, desde do mais simples ao mais complicado, e o objetivo dele é medir distâncias. Então, eu movimento o carro, né, o objeto que anda, e essa movimentação da roda é captada por esse motor, e aí, via programação, eu consigo calcular quanto ele andou. Vamos montar? Isso. O eixo passa dentro do motor, exatamente. Isso. Bem na extremidade, eu acho que é no primeiro, tá? Isso, na pontinha. Não. Esse. Ah, opa! Então vamos lá. Vamos lá. Se concentra na montagem e ajuda, né? Porque assim evita esses erros de montagem. Opa, muito bom. Os alunos, eles conhecem, eles sabem o que é um odômetro, porque eles sabem o que é odômetro de carro, que tem lá no velocímetro. Muitas vezes, eles não sabem que aquele objeto lá com os numerozinhos chama-se odômetro. Mas tudo bem, aí ele... Ah, aquilo lá é o odômetro. E mede a distância que o carro já andou. Eu vou andar com o carrinho aqui, ó. Tá? Do 20 pro 0. Olha lá. 19,4 aqui. Conforme eu ando, olha lá, estão vendo o valor aqui aumentando? Então o odômetro de vocês está ok, está funcionando, olha lá. Ah, beleza. Olha lá, 15. O caso do odômetro é muito interessante. Primeiro porque o motor no odômetro, ele não é o que faz a montagem andar. É você que empurra o odômetro. E o motor, ele está sendo usado como um sensor de movimento. Então ele vai te contar quantas vezes ele girou quando você fez um certo movimento. E aí isso vai ter que ser correlacionado com a distância percorrida. Primeiro, ele precisa saber quanto que a roda do carro, né, qual é a distância que ela percorre por uma volta, porque o motor, ele vai medir voltas. A roda está conectada a um sistema de engrenagens que, ao rodar o pneu, giro essa engrenagem, que transfere esse movimento para essa segunda engrenagem, que, por sua vez, transfere para a terceira engrenagem, e essa sim está ligada ao motor. Muito bom. Legal. E entre elas há uma relação de redução.
Então, essa aqui é uma de 8 dentes e essa é uma de 40. Então, a cada 5 voltas que eu dou aqui, eu dou uma volta nessa grande. Então, os alunos têm que lidar com toda essa complexidade aqui e colocar essas informações dentro da programação. As situações robóticas, elas criam muitas condições para que os alunos visualizem propriedades matemáticas acontecendo na montagem. Você tem uma engrenagem de 40 dentes e uma engrenagem de 5 dentes. E quando ele faz a montagem, ele pode contar cada 8 voltas de uma para fazer uma volta da outra, porque eu tenho essa relação. Então, as relações matemáticas se reproduzem nas relações entre os dentes daquelas engrenagens. E vocês viram que está aí no conectar que existem 2 tipos de odômetro. E aquele de cima, nessa foto, é o odômetro para uma viagem. Os alunos do 7º ano, em geral, pelo currículo normal, eles ainda não aprenderam que o comprimento da circunferência tem uma relação com o diâmetro da circunferência, que é o π. E que é um número que tem uma história enorme, que os gregos antigos já tinham sacado, os egípcios também, até os babilônios. E isso envolve conhecimentos de várias áreas, porque você pode ir atrás dessa questão histórica até que se chega num método matemático que daí também pode ser aplicado à computação. Toda a situação de montagem, de investigação que essa montagem do odômetro traz, ela cria um panorama, né, uma contextualização na qual todos esses conteúdos podem ou não serem explorados, né? A distância que você... E geralmente as montagens robóticas sempre possibilitam esse tipo de abertura. Aqui é matemática aplicada, pura e simples. Ele não precisa necessariamente saber o que significa o π para desenvolver essa aula, mas ele pode tirar a partir dessa aula o que é esse número e o que ele significa, né? Então, ele não precisa nem ser dado, ele pode ser extraído, ele pode ser usado como uma ferramenta em sala de aula para ensinar os alunos como é o comprimento de uma circunferência, quais são os elementos que estão envolvidos. É a primeira vez que os alunos usam o ícone de matemática na programação. Porque eles têm que fazer o cálculo. E o cálculo tem que ser inserido na programação. Porque o objetivo é que você meça a distância com o odômetro, andando com ele, e no visor já vai aparecendo a distância. Então, você precisa transformar número de voltas da roda em distância para aparecer no visor. Então, o 2πr, que é o comprimento da circunferência, ele tem que estar de alguma maneira dentro da programação. E o que possibilita isso? O ícone de matemática, no qual você pode fazer somas, subtrações, divisões, multiplicações, etc. E outras coisas mais complexas também. Isso, espera aparecer aquele caretelzinho. Se você não colocar a relação correta das engrenagens, você não consegue calcular a distância correta. Então, você precisa colocar na programação todos esses elementos. Então, você precisa colocar qual é o comprimento da circunferência dentro da programação, qual é a relação das engrenagens, e tudo isso para que a programação funcione de maneira adequada, passe essa informação aqui para o EV3 e o sistema funcione de maneira correta. Para você movimentar esse motor, você tem que fazer uma certa força para você fazer a medida de distância que você quer com o odômetro. Então é preciso ter uma relação de engrenagens que aumente o
torque, o poder de girar, que é exatamente o conceito de torque. Então, você põe as engrenagens para que o giro da roda fique bem leve. Por outro lado, o que isso causa? A roda, ela dá 5 voltas e o motor dá 1 volta só. Então você tem que colocar um fator de multiplicação na programação para compensar isso. E isso vai lá de novo no ícone de matemática. Quando os alunos fazem as primeiras programações e eles não percebem isso logo fica patente, porque ele empurra o carro andou uns 10 centímetros e lá está marcando 2, né? Menos até. Então, não, mas espera aí, não é possível. Então, se eu meço distância, eu simplesmente uso o meu carrinho para percorrer toda a dimensão dessa sala e eu posso calcular simplesmente quanto que tem essa parede, eu posso calcular áreas, né? Eu posso brincar com isso como se fosse uma régua, uma fita métrica. Vai na página do analisar para responder aquelas questões. Porque é assim que eu mexo o braço mecânico, é assim, quer dizer, num contexto muito mais complicado do que simplesmente um odômetro, em que ele tem que medir a distância, eu sempre vou ter um conjunto de engrenagens em que eu acelero ou eu reduzo, isso está envolvido com o motor. Então, de fato, esse é um exemplo aplicado de um conceito que vai ser útil para muitas outras montagens e para o entendimento de como que funciona a própria robótica.